Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui para poder estudar um pouquinho, falar de nós. Como é que foi a última quinzena? Todo mundo bem? Paz? Pois é, a gente tem que ir melhorando, né, gente? A gente vem vindo, tem que dar uma melhoradinha, né? Aprumar, escolher melhor. Tão bom isso, né? A gente perceber que nós estamos acertando coisas que estavam difíceis de enxergar, agora já está mais leve. Esse é o grande descobrimento que a gente faz da nossa ligação com o que é bom, justo e nobre, com o poder superior. Isso é muito interessante a gente perceber. E toda vez que a gente faz esse movimento de encontro, de buscar entender a nós, nós, consequentemente, partimos para o entendimento dessa força maior, que tem todo o empenho que a gente seja feliz. Vocês já pensaram nisso? A coisa que Papai do Céu mais quer é a gente feliz. Olha que coisa louca! Tudo que ele faz, tudo que ele arquiteta, tudo que ele planejou, cada fruta, cada árvore, cada sistema solar, cada galáxia, o nosso corpo, tudo isso só tem um objetivo: a nossa felicidade. Nós viemos falar hoje de uma lição gostosa. Todos são caminhos. E aí, para a gente começar, eu queria pedir para vocês fazerem um exercício. Vai ser imaginativo que a gente não lembra. Mas quando nós fomos criados, e a gente já desconfia que não foi no momento que a gente saiu da barriguinha da mamãe, né? A gente desconfia que tem episódios. Eu gosto de chamar agora de Netflix divina, temporadas, né? Nós já tivemos várias temporadas, né? Assim, agora é a palavra de ordem, né? Assistiu a temporada tal? Não, pois é, e a nossa temporada? Nós tivemos temporadas. Então vamos tentar imaginar o início. A gente hoje, sabendo esse tanto de coisa, que comparando-se ao Cristo, né? Estamos ali, né? Quase chegando lá, né? Mas a gente precisa lembrar disso. Para quê? Porque o objetivo nosso é nos tornarmos pessoas lúcidas. Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, ele está querendo informar a gente, cutucar a gente, para a gente tentar aprender as coisas, saber. Fala para Telmo, estuda, pesquise, observe a você e tudo ao seu derredor e perceba como é que é as coisas. Conheça a verdade. Consegue entender que bacana é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Pode ser essa observação sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do papai, da mamãe, do irmão, do marido, né, da sociedade. Você pode olhar para esses companheiros que têm a sua caminhada, né, os grandes vultos da história, e olhar e falar assim, o que isso vai me favorecer? Porque a gente precisa aprender com os nossos equívocos e com os equívocos alheios. A lição hoje vai falar isso. Imaginemos, então, nossa criação. Quando começamos, os nossos primeiros passos. Nossos primeiros passos. Como é que foi para chegar aqui? Nós tivemos que caminhar. Ninguém caminhou um passo por nós. Vocês já pensaram nisso? Olha que legal isso. Ninguém deu um passo para nós. Favoreceram a estrada. Não é assim? Favorecer as estradas. Mas caminhar por nós, ninguém fez. O tempo todo nós andamos. Livres ou não. Mas andamos. Escolhemos sob pressão ou não. Mas escolhemos. Né? Então, isso é muito interessante a gente começar a olhar daqui para frente, com esse olhar espiritual dentro do corpo.
Pensar que nós não temos fim, mas que nesse momento nós estamos nesse corpo. Muito louco isso, né? Filosofia espírita. Isso é filosofia espírita. Perceber essa questão de no momento aqui, daqui a um ano, 2, uma semana e tudo fora daqui, e eu continuo construindo essa minha temporada. Continuo vivendo. E essa percepção que nós estaremos sempre vivos, gente, isso é libertador. Libertador. Então eu posso me equivocar agora, eu terei tempo de me equilibrar novamente. Então quer dizer que eu posso fazer? Pode. Mas cuidado com o espinho. Consegue entender isso? Pode, nós podemos tudo, mas cuidado com o espinho. Cuidado com a curva que vai vir. Papai do céu, quando nos criou, ele sabia que a gente ia se equivocar. O Hamed fala isso no texto. Ele sabia que a gente ia se equivocar. Isso é certo. Agora, o que ele conta e espera é que a gente, a cada passo, se equivoque numa situação diferente. Não repetir os velhos erros. Consegue entender isso? Porque nós, muitas das vezes, comemos uma coisa que faz mal. Bebemos uma coisa que faz mal. Né? Falamos uma coisa que faz mal. Poxa, o ser inteligente, nós que nos consideramos inteligentes, o óbvio é que a gente não repita isso de novo. Eu falei uma coisa, eu fiz uma coisa, aquilo não foi gostoso, não foi prazeroso. Então eu, como um ser inteligente, não vou repetir esse ato, essa fala, essa ação. Essa é a parte do ser inteligente. E é isso que Deus conta. Que nós vamos nos apropriar da inteligência, nós vamos nos apropriar do conhecimento, da verdade, e nós vamos cada dia mais diminuindo as nossas dores de barriga. Né? A gente vai diminuindo isso, logicamente. Poxa, fulano estava comigo, eu fiz alguma coisa e espantei fulano. Aí aparece um outro fulano, uma outra fulana, caminhar comigo. Opa, não posso fazer aquilo, porque espanta. Não é assim? O filho veio e tudo, a gente conversou, e aí no meio da conversa ele foi embora. Cabeça baixa e tudo. O que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Então vou encontrar com o papai, a mamãe, fulano, vovô, vovó, o irmão, e eu não vou mais falar sobre aquele assunto. E isso é uma atitude de um ser inteligente. Não é assim? Eu quero ter um convívio bom com fulano, com Beltrano. Para isso eu preciso me lapidar. Mas aí de vez em quando as pessoas falam assim, não, mas a gente tem que ser verdadeiro. Quais são as nossas verdades? Aí está o problemão, né? Quais são as minhas verdades? São realmente verdades? Por isso que no Livro dos Espíritos fala que Deus nos enviou um tipo para nos servir de guia e modelo, que é Jesus. Um tipo, para a gente não ficar seguindo pato, se nós somos galinha. Não é assim? Galinha que segue pato, morre afogado, não é assim? Então nós temos um tipo, um guia e modelo infalível. E aí eu gosto muito de ter umas traduções do Livro dos Espíritos que fala assim, respondendo essa pergunta, vede Jesus. Olha que interessante, né? Vede, enxergue, estude, observe. Como é que foi? O que aconteceu? Vede, enxergue.
E aí a gente vai falar assim, poxa, então quer dizer que ele veio, nasceu naquela condição, cuidou da família durante 30 anos, ajudou ali naquele convívio, 3 anos ele foi falar das coisas espirituais, aquilo lá deu um monte de problema, né? Um monte de problema, porque muitas das pessoas ali não entendiam o que ele estava trazendo, coisas espirituais, não entendiam. E aí, frente a esse não entendimento e medo da vida espiritual, resolveram eliminar o problema deles. E eles foram e o conduziram, né, à prisão, ao sacrifício. E ele se entregou a isso tudo. E depois ele voltou para bater papo. Voltou para ensinar. Olha só quantas coisas nós devemos observar neste Cristo que veio como Jesus. Todo esse momento estava lá, recebeu um programinha, um roteiro, veio, saiu da barriguinha da Maria, né? Assim, cumpriu o seu roteiro todo, né? Final, a cruz, beleza, se entregou. Saiu, 3 dias depois ele estava de volta. Olha que coisa bacana da gente pensar. É esse Jesus, é esse Cristo que a gente tem que prestar atenção. Nós também seguimos o mesmo roteiro. Estávamos desencarnados, recebemos um roteiro, estamos aqui, né? Nossos caminhos, nossa temporada. Daqui a pouco ela vai terminar, nós vamos sair. E como é que nós vamos estar? Amigos e amigas, eu fico muito atento ao meu futuro. Porque todos nós queremos um amanhã melhor, não é verdade? Está na nossa mão. Está na nossa mão. Como é que eu vou? Mas tem um probleminha no meio dessa história. Sabe o que é? É porque a gente acha que Deus é bom. E a gente acha que Ele é bom do jeito que a gente é. A gente fura a fila para atender um filho. A gente quebra o galho de alguém por causa disso, não é assim? A gente faz o para casa, a gente dá um lanche que não deve, a gente não faz um monte de coisa assim. A gente acha que isso é bondade. Nananina, não. A bondade de Deus é cada um segundo as suas obras. Não tem favoritismo. Não tem quebra-galho. Vai chegando, vamos desencarnar, vai chegar lá e vai assim, deixa eu ver como é que foi sua temporada. Isso é justiça, não é? A gente não prega tanta justiça? Eu quero que seja feita justiça, não é assim que a gente fala? A vida tem que ser justa, não é assim que a gente fala? Pois é, espera vocês desencarnar, nós, né? Esperemos nós desencarnarmos. Vai ter justiça conosco. Aí ele fala, não, deixa eu rezar um Pai Nosso para ver se ele quebra o galho. Pois é. Ai, ai. Será que ele vai quebrar nosso galho? Se ele quebrar o galho de alguém, o universo se torna um caos. Já pensaram nisso? Se Deus não cumprir todas, gente, isso é sensacional. Deus está numa sinuca de bico. Vocês conhecem esse termo? Sinuca de bico? Deus é o maior prisioneiro das suas leis. Vocês já pensaram nisso? Ele não pode desrespeitar nenhuma. Prisioneiro, entenderam o sentido de prisioneiro aí? Ele não pode desrespeitar nenhuma. Mas nós achamos que com a nossa carinha de gato de botas, né, assim, bonzinhos, bonitinhos, nós não achamos que com a nossa carinha boa nós vamos passar lábia no homem? Pois é, não rola. A ciência espírita veio nos trazer mais essa verdade. Prestemos atenção nas nossas obras espirituais. Eu lembro de um caso muito saboroso, né, que tinha uma companheira, né, fazia a sopa, e aí tinha um companheiro lá que ele ajudava a gente. Então ele pegava a colher, né, enfiava a colher
o caldeirão de sopa e tum no prato do fulano. Aí o próximo vinha, ele tum, tum, né? Fulano, o que você está fazendo? Caridade. Tum, tum. Mas não é assim que faz, não. Não é assim, não. Não, deixa eu te mostrar como é que é. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Aceita sopa? Aceito. Muito ou pouca? Não, pode pôr. Aí você pega sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Você enfia a colher carinhosamente naquele alimento sagrado, derrama sem respingar. Não é assim? Não é assim que faz? Sem respingar. Muito obrigado. Que essa sopa lhe faça bem. Ele ficou olhando, mas a fila não vai render. A fila não vai render. Preocupa com isso, não. Preocupa como você está realizando a sua tarefa. Observe que você é meio. Alguém fez essa sopa com todo carinho. Essa sopa é para um irmão. Consegue entender, amigos? A ideia, a forma como nós estamos cuidando do outro. Será que nós não estamos fazendo muito barulho? Será que não estamos fazendo muito barulho? Porque Deus não grita. Vocês já viram Deus gritando? Deus trabalha silenciosamente, amorosamente. E aí agora vem aqui na minha mente, como é que deve ser Jesus servindo sopa? Eu perdi de lavada, não perdi? É? O jeito que eu ensinei o companheiro não é o jeito de Jesus, é outro nível. A pessoa toma sopa e sai correndo, né? De alegria, né? A minha não. O pessoal só fala, oh, que cara bonzinho, né? Consegue entender como que a gente precisa prestar atenção nas formas, no jeito que nós estamos fazendo tudo? O jeito como a gente escova o dente, penteia o cabelo, amarra o sapato. Gente, quer ver duas alegrias que a gente devia ficar muito feliz todo dia? Duas. Só para a gente ter uma noção. Quando a gente vai no banheiro, o número 1 e o número 2. Vocês já prestaram atenção como é importante o número 1 e o número 2 na nossa vida? Já prestaram atenção nisso? Mostra que está funcionando, é assim? No hospital você só vai embora depois da cirurgia, quando o número 1 e o número 2 estão funcionando, é assim? Que mostra que o sistema intestinal, né? Está fazendo o estomacal, está fazendo todo o processamento. Pois é. A gente devia ficar muito feliz com esse número 1, com esse número 2. E muitas das vezes a gente não presta atenção. A gente vai no automatismo. É o companheiro servindo sopa, né? A gente vai no banheiro, né? E não tem a alegria. Alegria. Não, está tudo funcionando, graças a Deus. Graças a Deus está tudo funcionando. Se não tiver, opa, sinal de alerta. Preciso melhorar o que eu como, o que eu estou pensando. É muito bacana, né? A gente filosofar sobre essas questões que são claras, mas a gente não está atento, né? Vamos lá para a nossa lição? Nossa lição do livro Renovando Atitudes, gratidão, né? Ao Francisco do Espírito Santo Neto, psicografou essa obra, e ao nosso querido Hamed. Muito obrigado aos dois por essa oportunidade. E ele fala para nós hoje que todos são caminhos. E ele pega um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 5. Capítulo 8 é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? E esse trechinho que ele pega é um comentário do nosso querido professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, conhecidíssimo Allan Kardec, né? Então, a fala é dele. E ele pergunta, por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte?
se a sorte, o prêmio, se a melhor parte está depois da morte. É assim que, com a unicidade da existência, uma vida única, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Temos uma vida com várias temporadas, várias existências. Com a anterioridade da alma, as temporadas anteriores, e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. Aí me veio à mente aqui agora, vocês já se imaginaram morando em outro planeta? Vai acontecer. Vai acontecer. Que tipo de planeta? Que tipo? Depende do planeta. Depende do planeta? Não. Depende de quê? Olha só, né? A obra divina ela é muito interessante. Ela prepara os caminhos, os planetas. E a gente, pela nossa classificação, pelos nossos méritos, nós vamos sendo encaminhados para os que estão de acordo conosco. De acordo conosco. Né? E aí o Hamed vai comentar para a gente. Ele fala assim: todos os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. Olha que interessante, né? Primeiro que ele não discrimina nenhum dos nossos caminhos. Ele fala que todos os caminhos são essenciais para a nossa educação. Gente, não é educação de falar bom dia, boa tarde, boa noite, não. Dá licença, não é essa educação que nós estamos falando aqui, não. Não é essa educação, não. A cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. Tudo o que sabemos. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. O que o nosso querido amigo está falando? O medo nos rouba a possibilidade de aprender. O medo, receio. Gente, nós não estamos falando aqui para a gente sair por aí de peito aberto encarando todo mundo, não. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de educação. Se eu já sei, se eu percebo que ali é complicado, a educação, a sabedoria me fala, não passe ali não. Não é assim? Eu não tenho que ter medo daquele local. Eu tenho que trilhar outro caminho. Ah, não vou sair não porque está de noite. Ah, não vou sair não porque depois da meia-noite não tem... Não. Ah, eu estou dirigindo à noite e o sinal está vermelho. Eu não vou parar, não. Vou avançar o sinal. Eu devo parar no sinal. Ele está vermelho? Meio-dia, meia-noite, 3 horas da madrugada, 3 horas da tarde. Eu devo... Não, a lei de trânsito fala, não fala assim? Ou se lá na lei de trânsito está falando que de madrugada você pode passar? Não, a lei de trânsito fala, se o sinal está vermelho, pare. Se o sinal estiver piscando, passe, não é assim? E aí a gente precisa parar confiando em Deus. Utilizando da nossa educação. Isso é desafiador, viu, gente? Porque a gente costuma parar, né, tarde da noite no sinal e fica assim, né? A gente fica ansioso. Fica. Porque ainda não confiamos em Deus.
Ou será que nós estamos voltando tarde para casa é porque estávamos num lugar que não devíamos? A gente precisa considerar isso também, né? Eu podia ter ido embora mais cedo, eu podia estar num local mais agradável, mas eu escolhi ir para um local para fazer coisas que não devia. Deseducação, né? E aí, se eu cheguei naquela situação, naquele sinal, e por um acaso acontecer algo, o fruto não é o sinal, não é a hora. O fruto, a causa, né? É a minha ação anterior. Então a gente precisa olhar o contexto para que a gente entenda o que se está acontecendo. Então ele fala, chama atenção aqui o Hamed, para esse medo de errar, quando, falar a frase toda, cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Precisamos aprender a ter uma vida sempre frutífera. Né? Frutífica. Frutífera. A cola está aqui. Precisamos, em tudo que resolvemos fazer, objetar as questões boas, do bem. Sempre, isso precisa estar claro na nossa mente. Eu vou sair de casa, com qual objetivo? De ajudar na obra divina. Eu vou trabalhar, eu preciso ajudar a Deus na sua obra. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos fala isso. Pergunta-se lá, qual o objetivo da encarnação? Tem 2 objetivos lá. O primeiro, que a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à felicidade, à purificação. O segundo objetivo é de nos colocar em condição de ajudar a Deus na obra da criação. Eu acho isso sensacional, porque Deus conta conosco em todos os momentos, em todos os caminhos que trilhamos. Deus conta conosco. Nós estamos indo para casa, na hora que acabar a nossa reunião. Deus conta que, chegando em casa, nós seremos luz em casa, não trevas. Deus conta que, durante o momento que a gente estiver transitando até chegar em casa, nós sejamos excelentes motoristas no trânsito. Deus sempre conta conosco. Se tiver alguma coisa no caminho, por que eu não paro e não ajudo? Deus sempre conta conosco. E continua o amigo dizendo, a estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual. Olha que legal isso. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Tudo tende a fazer com que a gente cresça. Tudo. Os erros, os acertos. Os desequilíbrios e os equilíbrios. E a coisa muito interessante que a partir do momento que a gente começa a ficar mais equilibrado, a gente começa a tomar gosto por esse equilíbrio. A gente começa a tomar gosto. Poxa, que semana gostosa que eu passei, que dia gostoso que eu passei, que tarde gostosa, deixa eu repetir os pensamentos, as ações, as práticas que eu tive. Deixa eu repetir isso. E isso vai se tornando uma normalidade na nossa vida. Gostar de estar bem. Gente, isso devia ser o nosso carro-chefe, né? Tudo a gente precisa lembrar disso. Mas é um bem de acordo com as leis divinas. Não é de acordo com os desejos materialistas. A gente costuma confundir. Não, eu quero ficar bem. Aí eu olho para o lado, tá lá.
acontecendo aquilo tudo na casa de fulano, na casa de Beltrano, eu vejo lá no Instagram aquelas fotos, aquelas coisas todas. Vou lá, é isso que é bem, é isso que é bom. Mas aquela foto, aquela situação, será que ela mostra o que passa no coração daquelas pessoas que estão ali? Será que aquelas fotos expostam, demonstram o que passa na mente daquelas pessoas? Será que aquelas pessoas que estão sorridentes, sentadas naqueles ambientes, elas realmente estão felizes? Ou elas são uma manada, seguindo roteiros de terceiros? Será que é isso que é estar bem? Será que aquela prática que a gente está vendo acontecer, quando desencarnar, vai ser bom? Será que aquilo vai me edificar? Porque eu não sei se vocês conseguem perceber que nós somos seres individuais. Não existe outro Telmo. E a sociedade, o capitalismo, eles tentam nos colocar como pessoas iguais. Isso é impossível. Nós somos seres individuais únicos, gostos únicos. E a sociedade tenta nos colocar dentro de uma caixinha. Falando, você é igual fulano. Não, não sou igual fulano. Você tem que pensar igual Beltrano, você tem que agir igual Beltrano, você tem que vestir igual Beltrano, você tem que cortar o cabelo igual Beltrano, você tem que ter o carro igual Beltrano. O tempo todo te forçando a barra a ser igual ao outro. E a gente esquece que nós somos individuais. Por quê? Por causa dos nossos caminhos conquistados e trilhados. Somos seres únicos e necessitamos nos manter únicos. Sim? No momento, a coisa está mais pendente para essa questão de sermos iguais. Né? Todo mundo. Tentam fazer isso conosco, né? Que a gente seja comum, iguais. Nós precisamos resistir. Jesus resistiu. Chico Xavier resistiu. Francisco de Assis resistiu. Madre Teresa resistiu. Irmã Dulce resistiu. Francisco de Assis resistiu. Gandhi, Buda. Todo mundo, essas pessoas que consideram o seu raciocínio baseados em máximas das leis divinas, elas resistem a sermos iguais. E todos esses ícones que a gente citou, eles falam, orientam, sejamos nós mesmos. Sejamos nós mesmos. Com base no amor, na bondade. Porque a gente repara que todos esses ícones que a gente trouxe, cada um agiu na paz de uma forma. Cada um matou a fome do outro de uma forma. E todos alcançaram aquele propósito individual de cada um. Então precisamos não nos deixar fazer ser igual ao outro. Nós somos individualidade, cada um de nós com seu caminhar próprio. Nós podemos, amigos, amigas, procurar alguém igual. Não vamos achar. Não vamos achar. Ah, pode gostar mais ou menos do mesmo doce. Mas eu gosto de comer uma tonelada, ela só come meia. Só 2 pedaços, 3 pedaços. Mas gosta, tá bom. É o máximo que a gente consegue. Agora, vir uma sociedade que impõe a fome, falta de moradia, falta de educação, querer fazer com que a gente se torne igual, não é a proposta do Cristo. Não é a proposta de Jesus. Não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é a proposta de amor. De amor. E não é igual ao nosso amor, não. É igual ao amor divino. É igual ao amor de Jesus. Aquele amor que sempre está linkado ao servir. Ao servir. Em que posso te ajudar? Em que posso contribuir? Porque nós somos servidos o tempo todo, amigos. O sol,
o ar, a terra, as plantas. O tempo todo nós somos servidos. E aí eu lembro de uma frase que eu gosto muito, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque o tempo todo a providência divina vem nos dando as condições. Para quê? Para que a gente se aperceba dessa excelente condição que nós estamos hoje. Excelente condição. Se a gente pensar, eu fico brincando com isso, né, mentalmente, né, que a gente só não se torna um Paulo porque a gente não quer. Um Buda porque a gente não quer. Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Gandhi porque a gente não quer. A gente não tem vontade suficiente para se transformar numa pessoa iluminada. Porque conhecimento não falta. Não falta conhecimento. Não falta. Paulo tinha o que para se tornar um excelente apóstolo? A Torá, os profetas e os manuscritos de Jesus, né? Porque não tinha o evangelho ainda. Nós não. Nós temos isso, os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, né? A doutrina espírita, os 5 livros, né? Nós temos os 400 livros do Chico, 300 do Divaldo, mais não sei quantos de outros companheiros, e a gente ainda resiste a deixar passar a oportunidade de sermos felizes. Nós deixamos passar, vocês conseguem entender? Isso é muito louco. A gente desperdiçando a chance da felicidade para reclamar da posição que está o carro. A posição, o sinal está demorando, o trânsito. Como é que a gente vai perdendo as oportunidades de estar bem, independente do que está acontecendo à nossa volta? Amigos, amigas, Jesus veio e lá era um caos. Aquela Palestina era um caos. E ele caminhou na lama, né, vamos dizer assim, né, naquela situação complicada, e não se sujou. Nós também, se quisermos e tivermos 2 pouquinho de vontade, a gente consegue fazer uma caminhada maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ter que deixar muita coisa que nos prende. Vamos. Esse é o grande desafio. Porque nós fomos criados com muitos acessórios. Né? Nós temos muitos acessórios que nos prendem na terra. E a gente precisa começar a cortar essas correntes. Sabe aquele, né, tem uma imagem antiga, né, que me vem à mente, os presidiários antigamente que puxavam a bola, né, com a corrente, não era assim? Você ia puxando aquela bola, né, assim. Nós carregamos um monte de bola. Eu só estou feliz se eu tiver isso, se eu comer isso, se eu acordar assim, se eu dormir tantas horas, creme, sapato, sol, chuva, bolas, prisões, pesos que a gente põe na gente. Eu acho que esse povo é tantã, né? A gente se aprisiona em vez de liberdade. E como é que alcança essa liberdade? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A gente só larga as bolas quando a gente percebe, gente, mas esse negócio está dificultando a minha caminhada. Deixa eu largar esse trem. Oi, fulano, você não faz isso mais não? Ah, não. Agora, tô em outra vibe, né? Tô em outra parada. Mas por quê? É tão gostoso. É realmente gostoso aqui, mas amargo lá. Consegue entender essa situação? Aqui é muito prazeroso. Mas e lá? Também vai ser prazeroso? Não é? É legal, né? Isso, eu adoro essa parte filosófica. É deliciosa, né? E aí vocês imaginam o que passa na minha mente, né? Porque eu tento viver. Eu tento descobrir as minhas, né? As minhas situações que me prendem, que me puxam para trás, ou que não me deixam dar o passo à frente. Eu fico o tempo todo questionando, larga isso, olha para frente,
Olha, o que tem? Você não está estudando Renovando Atitudes? O livro toda vez, né? De 15 em 15 dias ele me pega, né? 15 em 15 dias ele me pega. Opa! E aí não, peraí, deixa eu fazer essa minha análise, deixa eu começar a deixar para trás essas questões. Isso é muito gostoso, viu, gente? Isso é muito saboroso. A gente, toda vez que estuda, toda vez que reflete, a gente vai se encontrando, né? Conhece-te a ti mesmo, é nisso aí. A gente vai se encontrando, eu não preciso mesmo disso não, deixa isso. Né? Não, para fulano é interessante, mas para mim não. Mas todo mundo faz, bacana. Todo mundo um dia vai entender a verdade. Todo mundo um dia, deixa ele no tempo dele. Deixa ele. Não cobre não, gente. A gente é muito cobrador, né? Sem procuração. Né? A gente cobra demais sem procuração. E isso é mais um peso que a gente carrega. Sabe aquela coisa de consertar fulano e beltrano? Está demodê, viu, gente? Não sei se vocês conhecem essa palavra. Velha, né? São de moda. Vou consertar fulano, vou melhorar beltrano. A gente mal dá conta da nossa pessoa, né? Nos aprumarmos, né? E aí o Hamed fala mais um pouquinho. A estrada por onde transitamos hoje é nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Devemos, no entanto, indagar de nós mesmos. Lá vem ele propondo filosofar, né? Será esse realmente meu melhor caminho? O caminho que eu estou trilhando hoje, será ele realmente o melhor? Porventura, é correta a senda por onde transito? Esse caminho está indo para um lugar bom? É justa a observação, diz Hamed, e tem propósito nossas dúvidas. Por isso, raciocinemos juntos. Aí ele propõe algumas questões. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, é porque contava com nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Existe um determinismo. Todos nós seremos anjo um dia. Tem uma música que fala isso, né? Existe um determinismo. Todos nós seremos perfeitos, felizes plenamente. Seremos um Cristo. Jesus fala isso, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Gente, isso é lei. Isso é lei. E o Cristo é um exemplo disso. Gandhi é um exemplo disso. Buda é um exemplo disso. Madre Teresa, Irmã Dulce, essa turma toda. Para a gente achar que, nossa, mas o Cristo está tão longe. Mas peraí, deixa eu dar uns exemplos mais pertinho. Deixa eu dar uns exemplos mais pertinho. É verdade. Se eu pular de um prédio, eu vou desencarnar, não é? Virar um Cristo é do mesmo jeito. Vai acontecer. Vai acontecer. E a gente devia acordar todo dia lembrando disso. Eu acordei para poder chegar à condição da perfeição. Então deixa eu aproveitar meu dia. Deixa eu aproveitar meu dia, deixa eu consertar. Meu caminho para chegar a essa brilhante situação é esse que eu estou trilhando agora? É isso que o Hamed está fazendo aqui com a gente. O jeito que eu estou vivendo, o jeito que eu estou mastigando, o jeito que eu estou andando, vai me levar para essa condição maravilhosa? Se nos gerou falíveis, Deus não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer, falar e andar corretamente. Por que espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usar convenientemente, pela sua própria falta de madureza espiritual? Isso é muito interessante, né?
Eu não posso esperar que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos ela saiba comer de garfo e faca. Ainda não dá. Se eu entendo isso, Deus também não entende, não? Deus também não olha para mim e me cobra, entre aspas, a esse cobrar, de acordo com os meus saberes? Se eu tenho 3, 4, 5 anos, pelo menos pegar comida e pôr na boca eu já sei, né? Então isso ele vai cobrar. Ó, você não pode morrer de fome. Você não pode morrer de fome. Por quê? Você tem a comida, pega a comida e põe na boca. Não precisa usar o garfo e a faca. O que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre-arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? Gente, Deus é bondade. A maior cobrança, quando estamos analisando a nossa vida, é as chances que perdemos. Nós nos cobramos disso. Poxa, eu podia ter sido gentil, eu podia ter falado um obrigado, eu podia ter agradecido. E aí a nossa mente fica assim, poxa, eu vacilei. Essa é a maior cobrança. Essa é a maior cobrança. E essa cobrança faz o quê? Com que no próximo momento que eu tiver naquela cena, naquela situação, eu fale um obrigado, eu dê licença. Né? Então essa é a nossa verdadeira entendimento de um passo de cada vez. A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Gente, isso é muito legal. A gente não faz ideia da quantidade de benfeitores que andam na nossa frente tentando tirar os desconfortos da nossa vida. A gente não faz ideia da quantidade de benfeitores que trabalham na nossa frente. Verdadeiros batedores, né? Não tem aquele, não passa alguém importante, né? Não vai na frente, aqueles carros, aquelas motos, né? Protegendo, ajudando para ter aquela fluidez. Isso acontece conosco. Todo santo dia, nosso anjo da guarda, mais uma turma, nossos amigos espirituais, nossos familiares espirituais, viram, fazem uma prece e falam assim, Telmo, hoje você vai dirigir de melhor. Hoje você vai passar naquele quebra-mola com mais carinho. Hoje você vai comer, sabe, o dia inteiro. Isso é sensacional. A gente acha que a gente está sozinho. Gente, a gente não consegue viver sozinho. A gente não consegue. Dependemos de todos, de tudo. Somos totalmente dependentes. Né? E aí ele continua dizendo, na justa sucessão de espaço e tempo, condizente com o nosso grau de visão espiritual, recebemos por meio do fluxo divino a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador em forma de senso de rumo certo. Para trilharmos as rotas necessárias à ampliação de nossos sentimentos e conhecimentos. Diz a máxima, não se colhem figos dos espinheiros. Está lá no Evangelho de Lucas 6,44, é uma fala de Jesus. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Como que eu vou cobrar de alguém se eu sei que ele não dá conta? Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque em verdade optamos por ele. Tá difícil, gente? Tem alguma coisa complicada na nossa vida? Escolhemos. Isso aí é complicado, né? Mas eu seria tão burro assim de escolher isso? Mas é quem pensa? Não, eu não ia dar um vacilo desse. Pois é. A diferença é que quando estávamos desencarnados, a nossa visão para as nossas necessidades é diferente da visão que temos agora. Lá, nós falamos assim, não, eu preciso nascer com mamãe, com papai, com essa irmã,
Eu preciso encontrar fulano e beltrano, eu preciso me relacionar com eles. Eu preciso desse país, eu preciso desse planeta, eu preciso dessa cidade. Eu preciso. Nós escolhemos esse caminho. Na época, quando escolhemos, segundo o nosso nível de compreensão e de adiantamento. Se, porém, achamos hoje que ele não é o mais adequado, não nos culpemos. Simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. Olha que bacana isso. Ah, tá complicado? Escolha outro caminho. Bom, se esse caminho está doendo, está me trazendo desconforto, escolha outro caminho. Escolha outro caminho. Gente, não é a ideia aqui, não é de largar as pessoas. Não é de largar as pessoas, não. Ou a proposta aqui é de pensarmos na forma como nós estamos tratando essas pessoas. É essa nova estrada que a gente vai trilhar. Essa nova forma de viver que ele está falando. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor. Pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Preciso ralar o joelho. Preciso ser abandonado. Para quê? Para aprender a andar com mais segurança. Para não abandonar mais ninguém. Então alguém vem, relaciona-se comigo e me larga, me abandona. Eu sofro horrores. Aí me aparece uma outra pessoa. Como é que eu devo conduzir? Será que é bacana eu fazer aquela nova pessoa passar pelo abandono? Se eu conheço aquela dor? Será que eu quero que aquela pessoa passe por isso? Ah, não, mas o meu relacionamento está impossível. Pensa na vida futura. Pensa na vida futura. Será que a gente não deveria achar um novo caminho de se relacionar com A, B e C? Será que não fui eu que flertei com aquela pessoa? E a conquistei e a trouxe para o meu convívio? Será que não fui eu que programei intencionalmente ou com a intenção de trazê-la para o meu convívio? Será que agora eu posso e devo descartá-la? Porque não está dando mais? Interessante, né? Porque nós temos um problema sério de relacionamentos. Relacionamento. Qual que é o nosso maior relacionamento que a gente tem? Mais tumultuado, mais conflitivo? Com Deus. Esse relacionamento é o mais difícil que temos. Como sermos bons filhos. Porque filhos nós somos. Mas bons filhos é desafiador. E continua o benfeitor. Nós mesmos é que nos provamos. A cada passo experimentamos situações e pessoas, e delas retiramos vantagens e ampliamos nosso modo de ver e sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. A cada passo experimentamos situações e pessoas. Ele está querendo falar mais coisa aqui, né? Mas vamos deixar por aí, né? Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento em nossos gestos mentais. Amigos e amigas, quantas vezes a gente se arrepende de uma fala? Já falei isso aqui anteriormente. Quantas vezes a gente se arrepende? E aí vem a autopunição. Porque nós somos malvados com a gente. A gente é malvado com a gente. Alguns assuntos já era para não frequentar mais a nossa mente. Mas nós vamos lá, reviramos e trazemos ela para a atualidade. E ai. Choramos, reclamamos. Nós mesmos nos autopunimos. O passado é excelente para ficar no passado. Agora o presente é excelente para ser vivido bem. Com aqueles aprendizados, com aquelas quedas, com o joelho ralado, aquela coisa toda.
mas eu preciso viver o presente. Olha para trás, né, como se fosse dirigindo o carro, né? Olha para o retrovisor e volta. Isso não. Ah, então tá, deixa eu dirigir aqui direitinho. Isso não. Aí volta de novo, né, para o para-brisa, para o que é presente. Aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Aceitemos sem condenação. Todas são válidas se lhe aproveitarmos os elementos educativos, porque assim, somadas, nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Imagina, eu fico imaginando a gente com esse nosso conhecimento maravilhoso. Nós vamos escolher muito melhor daqui para frente. Já pensaram nisso? Nós vamos escolher muito melhor. Nós não vamos cair naquelas pegadinhas antigas. Nós vamos escolher muito melhor. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como os caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias a longo prazo. Amigos e amigas, eu não sei se vocês sabem disso, mas Deus se utiliza das coisas equivocadas para nos ensinar. O mal, ele ainda é instrumento pedagógico para a nossa vida. Já pensaram nisso? Nós ainda precisamos ver um acidente para diminuir a velocidade do carro. Vocês já viram na rodovia, de vez em quando não tem a polícia rodoviária não deixa os carros lá todo retorcido lá? E aí na hora que a gente olha aquilo, a gente não... Opa, peraí, deixa eu diminuir a velocidade. Não é assim? Vê alguém machucado e tudo, você, opa, peraí, deixa eu prestar atenção nisso aí. Então, o mal ainda é um instrumento pedagógico. O nosso esforço constante ainda é termos sucesso material. Todo o nosso movimento, amigos e amigas, isso ainda é normal, é ter o sucesso financeiro. Todo o nosso esforço é isso. Por enquanto, daqui a um tempo, nós vamos nos esforçar muito mais para o nosso sucesso espiritual. E ele finaliza a lição dizendo assim: cada um percorre a estrada certa no momento exato. Obrigado pela gente estar aqui, né? Olha que momento certo. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Mas, entretanto, todavia, nós estamos dirigindo a nossa vida. E Papai do Céu é o nosso copiloto. A direção está na nossa mão. Vira à esquerda ou vira à direita, de acordo com os nossos desejos. Quais são os nossos desejos? Escolhemos bem essa noite. Viramos para o cantinho de Jesus. E viemos aqui estudar, refletir. Precisamos ter atenção ao dirigirmos de volta para casa, para que a gente também percorra os caminhos que nos levam à felicidade. Muito obrigado a todos, beijo no coração, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar. Ele ilumina, né, gente? Ele auxilia, que a gente pegue essa luz, essas boas vibrações e escolhamos sempre o que é bom, justo e nobre. Obrigado pela companhia de vocês nessa bela sexta-feira de tratamento aqui e que a gente volte para casa levando essa luz, levando a paz de Deus para que os nossos caminhos sejam cada vez mais maravilhosos. Obrigado a todos, excelente noite, boa semana, viu, gente? Obrigado.